Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, gostaria de me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. E nesse sentido, eu gostaria de convidar você para quê? Para que se inscreva no canal, para que dê o like aos nossos vídeos, para que marque o sininho lá na página do YouTube. Para quê? Para que a cada novo vídeo postado você seja informado automaticamente de que nós promovemos a divulgação, a produção e divulgação de mais um vídeo para o nosso canal. E assim você possa acompanhar todas as notícias relacionadas à imigração aqui em Portugal. Para vocês que já são os nossos seguidores, que já nos acompanham aqui no canal, o nosso muitíssimo obrigado. Somos gratos por os ter aqui, por participarem conosco, enviando questões, dúvidas, sugestões de vídeos, inclusive, e que a gente consegue, então, dentro das nossas possibilidades, produzir e responder. Por este motivo, por tê-los aqui, somos muito gratos. E hoje vamos falar, então, mais uma vez, sobre processos de legalização dos imigrantes que estão em Portugal. E quando eu falo nisto, eu quero dizer que, mais uma vez, o Estado português promete que até o dia 31 de março, que é a data marcada para a extinção do CEF, e quando vai abrir a agência portuguesa, as migrações e de asilo, a APMA, o CEF deve estar com a tarefa dele cumprida no que diz respeito à regularização dos imigrantes que se encontram em Portugal e que aguardam ansiosamente por anos pela sua legalização. Então, o governo promete agir, promete resolver, mas calma. Calma, porque não é tudo tão bonito e tão dourado quanto se pinta. Vamos lá. Eu vou colocar para vocês 3 matérias que falam sobre o mesmo assunto. Uma das matérias vai falar em 300 mil processos, a outra vai falar em 150 mil processos. Uma coisa é certa: se o CEF detectou, sejam 150 mil ou sejam 300 mil processos pendentes para regularização, isto não quer dizer que todos estes vão comparecer para resolver a vida. E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas que lá em 2021, porque é de lá que começa essa transição, é 2021 e 2022, ou seja, em 2 anos, nós estamos falando aqui, um diz 150 mil, outro diz 300 mil pessoas aguardando por uma solução. Percebam que 2021 foi ano de Covid. Então, muitos que tinham entrado com os processos de manifestação de interesse, com a guerra e com a crise que está se abatendo sobre a Europa, provocado pela guerra, provocado pelo Covid, pouco importa, há uma crise. E isto fez com que muitos deixassem o país, retornassem aos seus países de origem. Pois bem, então este número anunciado, seja 150 ou 300, ele pode, na realidade, ser bem menor. Por quê? O CEF não tem a informação de quantos daqueles que pediram efetivamente ainda se encontram no território português. Mas, de toda maneira, a notícia é muito boa. Finalmente deram um ponto e de tanto se martelar no assunto, de tanto se falar do assunto, de tantas pessoas pedirem uma posição definitiva por parte do Estado, nos parece que este momento foi alcançado. E por quê? Porque precisa regularizar, porque o CEF também não quer entregar para esta nova agência, o Estado não quer isto, entregar para esta nova agência um balaio cheio de processos, atrasados, diga-se de passagem. Então o Estado pretende entregar, mas entregar o assunto zerado, resolvido, ou pelo menos encaminhado, e bem encaminhado,
facilitando o serviço daqueles que irão assumir daqui para diante. Quando eu digo daqui para diante, isto é 31 de março, é final do mês que vem. Estamos a 45 dias desta data, o relógio está correndo. Então, pode ser que a gente tenha aqui excelentes surpresas. Uma das boas notícias, pelo menos, é que, conforme promessa aqui, eu vou mostrar para vocês a matéria jornalística, de que o CEF vai acabar com a ligação telefônica para pedir marcação, gente. Olha que notícia excelente. Essa, para mim, é uma das excelentes notícias. Porque o que vai acontecer? Você vai ter que submeter os seus processos, os seus pedidos online. Aliás, isso já tinha sido prometido há muito tempo, muitos outros serviços já o fazem, e agora parece que o CEF acordou e disse, muito bem, já que vai, então vamos de vez. Então, esta é uma das promessas. Então, se você tem processo de regularização, ou seja, quer buscar o seu título de residência, está com um processo pendente, fique atento aos próximos dias, quando isto começar a ocorrer, porque tem muita coisa ainda para ser explicada. Isto passa por implementação, liberação de sistemas, e sempre é assim. O sistema é novo, quando lança, como a gente diz, dá pau. Ou seja, tem probleminhas, cai o sistema, trava o sistema, porque imaginem, 300 mil processos. Todo mundo vai querer ser o primeiro da fila. Todo mundo vai querer submeter seu processo. Então, vai haver uma enxurrada de acessos e isso muito facilmente pode causar problemas ao sistema. E ele travar. E aí, temos de esperar o sistema ser restabelecido e as coisas continuarem. Isto é um grande passo, sem a menor sombra de dúvidas, porque isto tira da frente um problema que 50 funcionários não davam conta de atender as ligações de todo o país. 50. Era esse o número anunciado pelo próprio CEF de funcionários que estavam sentados lá na central telefônica. E não adianta botar robô para funcionar em telefone, fazer redescagem automática. Tudo isto o sistema detecta e o sistema começa a gerar bloqueios, começa a não atender, porque o sistema é sobrecarregado. E aí você fica dias e dias e dias e semanas tentando uma ligação e não lhe atendem. Então, acredito também, de que algo vai realmente acontecer. Acho que desta vez é definitivo. Agora, isto não quer dizer que o futuro vai ser brilhante, vai ser lindo e maravilhoso. Vamos, com calma. Vamos falar do momento. O momento é este. Tá bem? Então, notícias boas. Pronto, o governo vai fazer o quê? Ele vai se utilizar, ele vai se beneficiar de estruturas que já estão montadas, existentes. Para quê? Para fazer o atendimento destas pessoas todas. Por quê? Desculpem. Por exemplo, os centros que atenderam as pessoas durante a Covid. São pavilhões enormes com toda uma infraestrutura montada que podem ser reativados a qualquer momento, para uma finalidade ou para outra. Neste caso, irão ativar isto para quê? Para receber as pessoas que precisam comparecer e resolverem os seus processos. Então, esses pavilhões serão utilizados. A mesma estrutura que o Estado português usou para quê? Para quando houve o Brexit, aqueles que eram oriundos, né, daquele país, chegassem em Portugal e resolvessem o seu processo e tivessem um título de residência, tivessem a sua situação aqui regularizada. Então criou-se um plantão, criou-se uma equipe especial, num local especial e específico para este público. E agora vão então utilizar estes mesmos espaços que antes eram utilizados para os ingleses, o pessoal do Brexit, e agora passa então a ser utilizado para o imigrante normal. Que boa notícia, não? Então vamos ver as matérias. Eu vou colocar na tela aqui para vocês, para que a gente possa acompanhar isto de perto. A primeira matéria é do portal JN, e ele traz aqui a informação de que o ministro pretende
e deu esta notícia: regularizar 150 mil imigrantes até final de março. É, segundo ele, abre aspas, muito ambicioso, admitiu o ministro. Isto foi numa entrevista dada na imprensa aqui, ministro da Administração Interna. E é ele o responsável, não é? Por gerir toda esta confusão que existe dentro do CEF, porque não dão conta de serviço. Lógico, TV fechada, a gente sabe disso. Né? Durante o Covid isso não funcionou. Não funcionou, também deixaram de entrar imigrantes. Mas, de uma maneira ou outra, acabou o Covid, eles vieram. E agora estão aqui dependentes disto. Então, diz ele o seguinte: o ministro da Administração Interna pediu esta sexta-feira para regularizar 150 mil imigrantes até o final de março. É um número ambicioso, mas referiu que o número de pessoas a pedir essa regularização pode ser menor. Nós falamos há pouquinho a respeito disto. Por quê? Admito, diz ele, que é um número ambicioso. Como disse, na última chamada que fizemos, apareceram cerca de 30% a 40% dos que tinham manifestado interesse. Percebe que não foi nem a metade dos que foram chamados. Portanto, havia um número de manifestações no sistema, um número de pedidos de título de residência no sistema de agendamentos, mas só 30% a 40% apareceram. A outra metade não se sabe onde foi ou onde ficou. Muito provavelmente são aqueles que deixaram Portugal, abandonaram Portugal e retornaram ao seu país de origem. É possível que dessas 150 mil manifestações de interesse, haja muitos que, entretanto, tenham regressado a seus países, que, entretanto, tenham deixado de ter interesse. Vamos aguardar, afirmou José Luiz Carneiro, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. E continua a matéria, dizendo o seguinte: o Serviço Estrangeiros de Fronteiras anunciou hoje que está a preparar um novo modelo para regularizar a situação dos milhares de imigrantes que fizeram manifestações de interesse entre 2021 e 2022. São os 2 anos de gargalo. Tá? Nós estamos chamando, o CEF, melhor dizendo, está chamando os processos de 2021, lá do comecinho do ano. Se não me falha a memória, agora é março de 2021. Nós temos 2 anos aqui de atraso para obter uma autorização de residência em Portugal. Segundo José Luiz Carneiro, esta chamada agora anunciada corresponde à terceira fase do processo de regularização de imigrantes traçada pelo Executivo. A primeira fase foi a fase relativa à renovação automática das autorizações de residência. Aqueles que se encontravam em Portugal e já tinham feito a recolha biométrica de dados viram renovadas automaticamente as autorizações de residência em 2022 e 2023. Isto é fato. A segunda fase, disse, foi para dar resposta a mais de 36 mil cidadãos britânicos que estavam em Portugal e que, por força do Brexit, tinham necessidade de obter documentação que tivesse validade não apenas no território nacional, mas que pudesse ter validade em todo o território da União Europeia. Então, Portugal criou esses espaços e adaptou, melhor dizendo, aquilo que era para o Covid, adaptou então para o CEF poder utilizar e atender a estas pessoas. A terceira fase tem que ver com 2 esforços que vão ser conjugados. Abre um espaço aqui, um parênteses, ele diz: há um novo modelo de regularização de cidadãos, que é o abrigo do Acordo da Comunidade de Países da Língua Portuguesa, a CPLP, poderão obter uma declaração que lhes permite, durante 1 ano, viverem à procura de trabalho. Virem investir, virem estudar. Fecha parênteses. Enumerou. José Luiz Carneiro explicou que todos os dias entram manifestações de interesse. 900 manifestações de interesse, o CEF calcula em mais de 20 mil por mês, apontando como objetivo solucionar aqueles que acumularam as manifestações de interesse durante a pandemia, que é 21 e 22. Isto porque, disse, este processo, abre aspas, tem que ver com a recolha de dados biométricos e como estavam impedidos de estabelecer contatos presenciais e pessoais, não era possível recolher esses dados biométricos. Fecha aspas. Isso durante a pandemia. O governante salientou ainda a importância dos imigrantes para Portugal. De fato, o nosso país precisa dos cidadãos imigrantes para enfrentarmos o desafio de rejuvenescimento social, da dinamização econômica, do fortalecimento da segurança social em 2022. Os imigrantes contribuirão com cerca de 1.500 milhões de euros para a segurança social, referiu. Olha o número expressivo do que significa a contribuição dos imigrantes para a segurança social. Isto não é brincadeira.
De acordo com o CEF, o novo modelo de regularização destes milhares de imigrantes passa por duas fases e vai decorrer de forma diferente para os cidadãos que são da CPLP. Olha aqui o detalhe. Que vão obter uma autorização de residência de forma mais célere e automática. Aquele serviço de segurança explicou que, numa primeira fase do processo, os imigrantes vão ser contactados online pelo CEF. E após esta notificação, os cidadãos da CPLP, que são cerca de metade das manifestações de interesse, nomeadamente brasileiros, serão legalizados ao abrigo do novo regime de mobilidade da CPLP, não sendo preciso uma deslocação presencial. Olha que bacana. Finalmente, espero realmente que isto funcione. Os restantes estrangeiros, que serão cerca de 150 mil, e em que estão incluídos os cidadãos da Índia, Nepal, Bangladesh, e após serem contactados online, de novo, pelo CEF, serão notificados para atendimento presencial, num grande centro, que vai ser criado na zona de Lisboa, que terá vários balcões e funcionará em horário alargado. Portanto, vai ser um horário diferenciado daquilo que é hoje o atendimento do CEF. Este novo modelo de legalização de imigrantes acontece numa altura em que está a ser preparado pelo governo a reestruturação do CEF, cujas funções administrativas em matéria de imigração vão passar para a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, APMA. No âmbito da reestruturação do CEF, que foi adiada até a criação da APMA, as competências policiais daquele organismo vão passar para a PSP, GNR e Polícia Judiciária, enquanto as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos estrangeiros passam a ser exercidos pela APMA e pelo Instituto do Registro e do Notariado. Podemos dizer, então, que, para quem é cidadão CPLP, fique atento ao seu telemóvel para ver, porque não se sabe se isso vai por SMS, se isso vai por e-mail. Então, fiquem atentos aos seus equipamentos, fiquem atentos à sua conta de e-mail, porque o CEF manda e-mail, o CEF pode mandar um SMS, não se sabe exatamente ainda como isto vai funcionar, mas fiquem atentos porque vocês serão chamados e, como disse aqui o ministro nessa matéria, que foi publicada pelo JN, o Jornal de Notícias, o processo será célere, será acelerado e vocês poderão obter uma regularização sem ter a necessidade de presença, sem ter que se deslocar. Pelo menos é o que diz aqui. Vamos ver, no final de tudo isto, se realmente vai ser desta forma. Agora, eu vou virar a página. Vou para o portal público. O público diz o seguinte: CEF lança operação para regularizar casos de 300 mil imigrantes que estão à espera. Percebe? O outro falou 150, esse aqui está falando de 300. Em causa está a recuperação de pendências de 2021 e 2022, vai ser criado um grande centro em Lisboa, com horário alargado e vários balcões de atendimento. É aquilo que nós vimos antes. Aqui tem um vídeo, eu vou deixar o link das 3 matérias aqui embaixo do nosso vídeo, para que vocês possam acessar, para que vocês possam fazer, como sempre nós fazemos, né? Vocês terão acesso a isso, poderão fazer uma leitura com calma, ler, reler, interpretar. Tem um vídeo nesta matéria aqui, do público, podem assistir ao vídeo, que não é nada mais, nada menos do que a transcrição de tudo aquilo que está escrito aqui, tá? Só que em forma de áudio. Então, para quem não gosta da leitura, ouça o que está aqui, porque daí você já vai ter a matéria completa, tá? Mas, basicamente, é a mesma coisa, tá? Aqui fala-se também da resolução dos processos que devem ser chamados, que vão ser utilizados nos espaços do Brexit. Isto não faz muita diferença, tá? Aqui, ó, aqui está a capa, aqui nós temos o vídeo, basta que vocês cliquem aqui em cima e este vídeo vai rodar. E o vídeo vai trazer toda a informação que está aqui por baixo para que vocês possam, então, ter acesso a isso. Tem pequenas diferenças entre aquilo que foi a matéria anterior e esta, tá? São detalhes sutis, mas tem. Por quê? Porque aqui fala um pouco adiante. Vamos lá.
O CEF-ELSA aqui não está em causa a regularização pura e simples dos imigrantes, mas pôr em prática nos próximos meses um procedimento. Percebam que não é no próximo mês. Estou aqui nos próximos meses. Mudou da conversa anterior. Vamos lá. Pôr em prática nos próximos meses, está escrito aqui, ó, um procedimento de recuperação de pendências, concentrado no tempo e abrangendo pedidos relativos a 2021 e 2022. Com o modelo anunciado, e que envolve o CEF, em coordenação com várias outras áreas legislativas, refere-se no documento, pretende-se, abre aspas, recuperar de modo célere as pendências que se agudizaram nos últimos anos, com um aumento exponencial que se verificou na procura mesmo durante o período da pandemia, em que os atendimentos estiveram encerrados. Fecha aspas. Segundo o CEF, ainda, nas próximas semanas, deverá ser implementado um procedimento mais célere e simplificado de concessão de autorização de residência para a comunidade de país de língua portuguesa, sempre no estrito cumprimento da legislação aplicável para os cidadãos CPLP com processos pendentes. Segundo a Lei de Estrangeiros, e segundo o regulamento da Lei de Estrangeiros, há previsão legal para isto. Diz que as pessoas que estão em território nacional e pedem uma autorização de residência, mas se forem membros que se enquadrem nesta situação de membros da CPLP, têm um atendimento diferenciado. Mas muitos ligavam ao CEF e pediam para fazer esta marcação e diziam que não havia vaga, que ainda não dava para fazer, que havia de aguardar. Então, me parece que agora a coisa vai andar. Tá? Sobre esta matéria, o Expresso tinha adiantado na edição da semana que se trata de um mecanismo que irá permitir que os cidadãos da CPLP possam aceder de forma mais simples ao número de identificação fiscal, ao número de identificação da Segurança Social e ao número de utente do Serviço Nacional de Saúde. De acordo com o semanário, estes cidadãos oriundos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste poderão fazer o pedido destes dados online e têm depois um ano para apresentarem nos serviços os dados biométricos. Significa o quê? Vamos traduzir esta parte aqui. E esta parte é muito interessante. Eles estariam, então, disponibilizando no portal do CEF uma área, uma parte do portal, aonde estas pessoas que estão com os pedidos pendentes acessem e façam o pedido e receberão, portanto, aquele título de residência provisório, o documento provisório, para quê? Para que eles possam acessar e possam ter o NIF, possam ter o NIS e possam ter o número de utente. Estas três coisas somadas permitem a que uma pessoa que venha para Portugal, que é um imigrante, ter uma vida normal, ter uma vida tranquila, porque ele pode contratar em Portugal, ele pode manter vínculos com as instituições, com qualquer órgão, com qualquer empresa, porque ele tem o NIF, ele tem o número de identificação fiscal, o número do contribuinte, que é igual ao CPF aí no Brasil. Então, com isso, ele consegue contratar, portanto, ele consegue negociar, ele consegue fazer um contrato, comprar uma linha de telefone, comprar um plano de TV, comprar um plano de saúde, comprar um automóvel, fazer um arrendamento, comprar um imóvel. Ele está tranquilo. A outra coisa é o número da inscrição na Segurança Social, que é necessário para quê? Para que ele consiga entrar no mercado de trabalho. E para que com isto, ele consiga contribuir para o Estado. Lembram que na matéria anterior, 1.500 milhões para o sistema público de saúde português. É muito. E é isto que os imigrantes deixam aqui. Olha a importância do imigrante para Portugal. Não é pouco dinheiro, não. É bastante. E, por último, o número do utente, que permite que você vá ao posto de atendimento médico e seja atendido, seja recebido. O número do utente para a área da saúde é tudo. Então, perceba, você pode ter o NIF, contrata com qualquer um. Você vai ter o NIS, contribui para o Estado. E você vai ter o utente. Você vai ter acesso ao sistema público de saúde português. A vida está resolvida, gente. Daqui para frente é trabalhar e ser feliz. Então, isto, segundo esta matéria,
deve ser feito de maneira online. E depois disto feito, abre um lapso temporal, né? Corre um ano para quê? Para que a pessoa se apresente a um balcão do CEF para fazer o quê? A coleta dos dados biométricos, que daí sim vai ser definitivo. Então ela tem um documento em mãos que durante um ano ela tem acesso a estes documentos de maneira rápida, de maneira célere. Depois abre um tempo de um ano para que dentro deste prazo eles compareçam e façam então o quê? Os dados biométricos, ou seja, vai lá tirar foto para colocar no título de residência, vai lá tira as impressões digitais, assina para que isto tudo vá para onde? Para o seu título, para o seu documento português. E com isto se resolve muita coisa. Vamos continuar a leitura. Por isso, estes cidadãos, abre parênteses assim, que fontes ouvidas pelo semanário estimam constituir 50% a 60% dos casos pendentes. Perceba que mais da metade, estimativa, é de que mais da metade, ou pelo menos a metade, dos processos que estão pendentes são oriundos de cidadãos, tá, da CPLP. Não precisarão de recorrer ao centro que irá abrir em Lisboa, devendo este espaço ser utilizado por pessoas de outros países, sobretudo Índia, Nepal ou Paquistão, que constituem uma importante fatia da imigração portuguesa. Vamos lá entender? Então, se você é CPLP, para você vai abrir um online. Foi a parte de cima que nós fizemos a leitura. Para os demais, Índia, Nepal ou Paquistão, por exemplo, que não sejam. Eu até nem colocaria estes países aqui, eu colocaria assim, para não criar mais nenhuma celeuma aqui. Quem é CPLP vai ser online, quem não é CPLP vai ter um atendimento diferenciado, e estes sim, terão que se deslocar àqueles locais, àqueles espaços criados. Apesar dos processos pendentes no CEF rondarem uns 300 mil, várias fontes ouvidas pelo semanário e não identificadas estimam que cerca da metade destes casos poderá ser referente a cidadãos que, entretanto, já abandonaram o país, pelo que o número real de regularizações a serem efetuadas poderá ser bastante mais baixo. Este é fato. O portal público foi ouvir os sindicatos. Então, vamos ver o que dizem eles. Fontes sindicais ouvidas pelo jornal não se mostram contra a medida, salientando, contudo, que é preciso garantir a segurança de todo o procedimento e questionando se haverá pessoal suficiente para operacionalizar o procedimento. Aqui tem um detalhe muito importante também. Vão abrir os espaços, vão colocar o atendimento a funcionar. Grandes espaços. Então, onde é que vai sair esse povo todo para trabalhar lá, para atender e para receber? O governo já preparou estas equipes? Estas pessoas estão habilitadas para isto? Quando eu digo habilitadas, por quê? Porque estes procedimentos, estes títulos de residência, quando você vai lá para fazer um processo desse, eles são cheios de detalhezinhos. É um documento que está vencido, é um documento que não está do jeito que devia, é um documento que foi impresso ao invés de ser um original, é um documento que, pasmem, né? Você apresenta lá, vai fazer um reagrupamento familiar, aí o cidadão do CEF olha lá e diz, mas esse documento aqui está vencido, porque lá embaixo está marcando 2021, quando na verdade aqui não é a data de emissão do documento, aquilo é a data do processo em que o casamento foi dado a entrada. Não faz sentido. Né? A interpretação, a leitura daquele documento está errada. A certidão do casamento é aquela. Mas ele, por ter visto lá embaixo que está escrito 2021 ou 22, bom, esse documento aqui não pode, tem que ser outro. Aí você tem que correr na conservatória para tirar um novo documento. E o documento volta exatamente igual. Qual é a diferença? A diferença é que na frente vem uma folhinha, uma capa, onde nesta capa diz que ele foi emitido tal dia. Só isso. Mas o documento não mudou. O documento é o mesmo. Eu posso até dar o código de acesso ao portal do registro para que ela pudesse conferir. Não, isto não. Você tem que trazer o documento. Eu não posso acessar. Pois bem,
Isto poderia ser feito da mesma forma como é feito com o certificado de antecedentes criminais português, em que o cidadão concorda, ele assina e concorda que o CEF acesse. Então, eu entrego a cópia da certidão de casamento e ele vai lá no sistema e confere para ver se está igual ou não. Se não tiver, indefere. Chama, notifica. Mas o documento está ali. Então, para que fazer essa... Bom, deixa para lá. E assim vai. E agora vamos para a terceira e última, que diz o seguinte: CEF acaba com agendamentos por telefone e cria centro para atender imigrantes. Opa, essa é boa. Essa chamada aqui foi interessante. Tá? CEF acaba com agendamentos por telefone e cria centro para atender imigrantes. Vou voltar para a matéria. Recuperação de pendências é o objetivo da operação que está a ser delineada e que foi esta sexta-feira anunciada. Vamos lá de novo, falando sobre tudo isso, que é 2021-22, os números, o que se pretende. Por quê? Porque o governo pretende entregar e abrir a nova base a 31 de março. Previsão. Portanto, 31 de março deveria ser a virada de chave. Encerra a CEF e começa a PMA. Pelo menos é o objetivo. Né? E ainda diz aqui, temos de aguardar até 31 de março para podermos verificar se o objetivo político é ou não cumprido. Deixou claro quarta-feira José Luiz Carneiro, ministro da Administração Interna, na Assembleia. O próprio ministro já disse isso. Portanto, nós ainda estamos na fase das promessas. Nós ainda estamos na fase dos projetos. Nós ainda não temos a certeza absoluta e inequívoca de que isto vai realmente ser deste jeito. O que eu recomendo é que fiquem atentos, fiquem ligados, fiquem acompanhando para que a gente possa ter a certeza daquilo que vem no passo a passo. Novidade positiva. Bom, aqui se fala que o CPLP vai ter um cumprimento também mais ágil, tá? Vão ser online, portanto, é um procedimento justo, correto e atual. Tá? Não faz sentido ter que se deslocar por uma coisa que eu posso fazer do meu conforto do lar, do meu conforto de casa, através do meu telemóvel, através de um aplicativo, eu possa resolver e fazer um pedido, submeter um processo. Agora, me parece que chegamos lá. Então, diz aqui, o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do CEF afirmou que, numa primeira análise, toda a possibilidade que exista de resolver um problema, que é sobejamente conhecido, é positiva. Portanto, o senhor Acácio Pereira, que é presidente dessa estrutura sindical, diz ainda que não é vantajosa para o país a situação de irregularidades dos migrantes, até para garantir a segurança dos mesmos. Sim, isso é verdade, porque eles vivem em situações, eu diria, insustentáveis, porque acontece de tudo. Tá? E isto veio, formou uma bola enorme, e está no seu limite, antes que exploda de vez, né? Antes que haja uma ruptura. Então, que se tomem as atitudes necessárias e que isto venha realmente a ser resolvido definitivamente. E, desta forma, eu quero encerrar nosso vídeo de hoje. Foi longo, eu esperava que fosse um pouco menos, mas estendeu-se. Mas o que eu espero realmente é que isto seja implementado o mais breve possível. Que a gente consiga fazer a vida andar, para que estes imigrantes finalmente consigam a sua legalização, a sua regularização em Portugal. Sejam eles de qual for a origem, não importa, é migrante de um jeito e é de outro. Para alguns, no caso os CPLP, o serviço vai ser online, pelo que está prometido aqui pelo ministro e pelas informações que a imprensa trouxe à tona no final do dia de ontem. Para outros, ainda vai haver o comparecimento obrigatório. E para aqueles que fizerem o procedimento inicial online, nunca esqueça, são duas etapas. Uma é fazer o pedido, receber um título provisório e, com isto, ter o NIF, NIS e o TENTE. E abre, a partir dali, então, a segunda etapa, que é um prazo de até 1 ano para você comparecer ao CEF. Já vai, não seria mais o CEF, seria a APMA,
para então se regularizar e ter o título definitivo. Quando eu falo definitivo, é fazer a coleta de dados biométricos para receber o seu cartão, onde é conhecido como o título de residência. Ok? Muito bem. Por hoje é isto. Peço aí desculpa pela demora, pelo alongamento do vídeo, mas o assunto é interessante. E se tudo correr como mencionado aqui, eu estou muito feliz, porque eu sei que muita gente, mas é para comemorar mesmo se isso aqui acontecer da forma como está colocado aqui pela imprensa e pelas autoridades portuguesas. Portanto, um excelente final de semana. Debrucem-se sobre essas matérias, procurem aí na internet, leiam, interem-se de todo este assunto, de todo este projeto do governo e vamos comemorar. Ok? Senhores, um grande abraço para todos vocês e em breve estaremos de volta com outras notícias. E sempre atentos a isso que está aqui, tá? Porque isso aqui ainda não acabou. Isso aqui ainda vai ter novidades, com certeza. Até a próxima e logo mais falamos. Até lá.